Olá, galera do sexto ano. Bom dia. Como vão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo o meu vídeo, certo? Nós iremos começar o capítulo 9, beleza? Esse capítulo ele fala sobre a civilização persa, então, antes de mais nada, peguem o livro, marcador de texto, caneta pra gente fazer as marcações. E caso os senhores não tenham anotado, né, colocado o nome de vocês nos comentários dos vídeos anteriores, façam isso mais prontamente, certo? Que é pra gente ter um controle, se vocês estão assistindo a aula, isso é importante, beleza? Então, olha só, lembrando que a gente estuda no sexto ano as civilizações antigas, certo? E essas civilizações antigas, elas têm em comum a ideia de serem grandiosas, beleza? Essa civilização que a gente vai estudar agora, a civilização persa, ela é mais conhecida por ter entrado em contato, em conflito, exatamente contra os gregos, que é o que nós vamos estudar nos próximos capítulos, né? Eu gosto bastante da Grécia, da civilização grega e romana, e exatamente porque eles tiveram várias batalhas importantes e trouxeram, na verdade, deixaram um legado cultural e histórico pra gente, tá? Eu destaco aqui para os reis, né, que vão governar esse período da civilização persa, eu destaco 3 reis que são importantes. A gente tem o Ciro primeiro, né, o rei Ciro. Depois Dario I, que vai dar continuidade ao legado do Ciro. E o rei Xerxes, tá? Não sei se vocês já assistiram um filme chamado 300 de Esparta, que faz referência a um dos conflitos que aconteceu contra os gregos, tá? Então vamos lá. A gente vai abrir na página 144, beleza? 144. Pega o livro. Toda vez que eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou acompanhando junto com vocês o livro para fazer as marcações devidas, beleza? A gente vai começar marcando aí, ó, o primeiro parágrafo que tá assim: há aproximadamente 4.000 anos, beleza? Marca ele todo e escreve início, tá? Início. Olha só, nós vamos ter aí os povos chamados de medos e persas, tá? Esses povos estavam localizados no que a gente chama hoje sobre o país Irã, tá? Ali perto do Golfo Pérsico, eita, quase que não sai, do Golfo Pérsico. E aí a gente vai começar a entender a civilização persa por meio de uma revolta, de uma rebelião. Então os persas não estavam mais satisfeitos, né? Porque eles estavam sendo controlados, exatamente. E fizeram uma rebelião. E aí a gente tem o início do primeiro reinado aí de Ciro. O Ciro ele vai expandir o território persa de uma maneira muito gradual, muito grande. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele começa com uma rebelião. Segundo, ele vai fazer aí uma ideia de expansão territorial, certo? Ele vai expandir territorialmente, ele vai começar a dominar outros povos. E aí eu destaco que os persas, eles têm essa pegada de dominação de outros povos por meio econômico, por meio cultural, político. Mas aí vai haver o que a gente entende como uma troca de cultura, beleza? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vocês marcaram o primeiro parágrafo, vocês vão marcar também o segundo parágrafo, que é assim: segundo estudiosos, o Império Persa atingiu uma extensão. Vocês vão marcar esse parágrafo todo e vão escrever domínio, tá? Escrevam domínio, beleza? Olha só, o Ciro vai, por exemplo, fazer domínio, expandir territorialmente algumas civilizações que nós conhecemos, já estudamos, como a Babilônia, ok? A Babilônia e algumas regiões ali referentes à Mesopotâmia. Lembra que Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, beleza? Só para deixar claro aqui que eu não vou fazer as atividades do capítulo hoje, a gente só vai ver o conteúdo em si, certo? Como eu fiz das outras aulas anteriores, beleza? Então vamos lá. A gente passa para a página 145, beleza? Vocês vão marcar o segundo parágrafo, que tá assim: Ciro durante o governo, Ciro durante o governo. Marca ele todo, escreve aliança,
certo? Aliança, beleza? Olha só, quais vão ser essas alianças? Vão ser uma forma de ter um domínio sobre os povos pré-conquistados. Como é que ele vai fazer essas alianças? Primeiro são alianças políticas, são alianças econômicas, certo? Que vão trazer um aumento gradual, ou seja, significativo, certo? Para o Império Persa. Como é que ele vai deixar, como é que ele vai manter esse controle? Primeiro porque ele vai deixar que os povos assim dominados possam falar o seu idioma, né, a sua linguagem nata, possam exercer sua cultura. Então a gente está falando de uma mesclagem de vários povos que têm diferentes culturas que vão acabar sendo dominados pelo Império Persa. E aí, como ele vai se expandir de uma maneira assim, sem precedentes, o que o imperador, o rei, na verdade, ele vai fazer? Ele vai ter que organizar isso. Então, ele vai formar como se fossem unidades administrativas, certo? Que são as sátrapas, certo? Sátrapas. Esses modelos, eles vão servir como uma forma de ter uma pessoa que organiza, que governa, mas ela é obediente ao rei, certo? São conhecidos como sátrapas ou conhecidos também como os inspetores. Esses inspetores, eles vão ser os olhos e ouvidos do rei. Tudo que acontece ali no império, o rei sabe e ele vai tomar as medidas que são relevantes. Aqui dentro do Império Persa, a gente está falando de recolhimento de tributos. O que são tributos? São impostos, certo? A população vai pagar imposto para que seja revertido, pelo menos teoricamente, para o próprio povo, beleza? Então vamos lá. Vocês vão marcar também o segundo parágrafo, que está assim: para administrar os enormes territórios conquistados. Aí vocês vão marcar todo ele, ok? E escrever organização. Vocês vão marcar todo ele e escrever organização, beleza? Massa. Falando a respeito da cultura. A cultura, como eu acabei de falar, o Império Persa vai ter muito contato com outros povos. E aí a gente vai ter uma mistura que a gente chama de troca cultural, intercâmbio cultural. E aí eu tô falando, por exemplo, desde as construções de palácios, de templos, das próprias cidades, certo? Vai haver uma troca cultural aí. E isso tem a ver também, de certa forma, com com a maneira que isso vai ser exposto. Como é isso? Os reis, eles vão pedir algo, eles vão exigir algo, tipo assim, eu quero que o meu palácio tenha a ver com a minha personalidade ou com os meus gostos. Então, eles vão estar prontos para serem feitos da maneira que o rei, ele quer, ele planeja, que ele tem sonhado, beleza? A gente vai marcar o primeiro parágrafo da página 146, que começa assim: no campo da cultura, a civilização persa não apenas influenciou povos, ok? Vocês vão marcar todo ele e escrever assim: trocas, ok? A gente vai ter várias esculturas feitas nos templos, nos palácios. A religião aqui, ela também vai ser importante, certo? Ela vai ser muito importante, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Olha só, os persas, eles vão ser conhecidos, aí vocês já vão pular para a página 148, vocês vão para a página 148, eles vão ser conhecidos como, não só na questão das próprias construções físicas, mas também pelo aperfeiçoamento de técnicas e a realização dos tapetes. Até hoje, né, os tapetes persas são os mais caros do mundo, eles são os mais bonitos de todo mundo, e aí eles começam exatamente nesse período aí da civilização persa, tudo bem? A gente vai marcar o primeiro parágrafo e escrever tapetes. O primeiro parágrafo da página 148, ele começa com outras formas de arte. Marca ele aí, outras formas de arte, tudo bem? Literatura. Literatura, ela vai se estender também ao Império Persa. Algumas histórias, por exemplo, os senhores já até conhecem. Tipo assim, a Aladdin e o Gênio da Lâmpada, que é até um desenho da Disney. Aladdin, um desenho e o Gênio da Lâmpada. É uma história que tem da literatura persa. Mil e Uma Noites também é do Império Persa. Então a gente vai ter que várias histórias que vão ser contadas como uma forma de disseminar a cultura desses povos, beleza? A gente também vai marcar o segundo parágrafo e escrever literatura,
tá? Nós vamos escrever literatura, ok? Vamos para a parte da religião. A religião persa, ela não é politeísta, olha só, é monoteísta. Monoteísmo quer dizer a crença em um único Deus. Só que eles chamam de zoroatrismo, beleza? Esse zoroatrismo é a crença que existe forças do bem e forças do mal. Tem um Deus do bem e um Deus do mal, vamos dizer assim. E aí você age de acordo com a sua vida, com as suas escolhas, e ao fim, né, eles acreditavam também que havia um julgamento final, um juízo final, que vai delimitar se você vai para o céu ou para o inferno, beleza? Então, o zoroatrismo é monoteísmo, é uma ideia que existe uma crença de forças relacionadas ao bem e forças relacionadas ao mal. A gente vai marcar o primeiro parágrafo todo, que vai do Império Persa, na verdade, todo que tá aí, né, do Império Persa até do céu para o inferno, ok? E escrever importante, tudo bem? Beleza, página 149. Na página 149 a gente vai falar sobre as guerras que os persas vão enfrentar contra os gregos. Por que que vai haver esse enfrentamento? Primeiro porque os persas vão perceber que o território, ou melhor, que as cidades-estados gregas, como a própria Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, vão estar se expandindo, certo? Financeiramente, socialmente, culturalmente falando. Então, para eles não vai ser bom, até porque eles queriam também o domínio do Mar Mediterrâneo. Lembra? O Mar Mediterrâneo aqui é uma rota comercial importante. Então, nós vamos ter algumas batalhas. Essas batalhas, ou melhor, essas guerras são chamadas de guerras médicas. Por quê? Teve muitos médicos lutando? Não. Médicos ou médicas é um termo para os povos medos, certo? Que participaram da guerra, só por conta disso. Nós temos dois enfrentamentos, a Primeira Guerra Médica e a Segunda Guerra Médica. A primeira começa com Dario I e a segunda com o rei Xerxes. Ambos nós estamos falando de perdas dos persas, tá? Eles não vão ganhar nenhum conflito. Mas eu destaco aqui a batalha, por exemplo, de Batalha de Maratona. É a primeira batalha que aí a gente vai marcar na página 149, tá? A gente marca lá o primeiro parágrafo, ó. No período em que Dario I governou o Império Persa, a gente vai marcar importante, beleza? Escrevam aí importante. E no segundo parágrafo também, na primeira tentativa de se deslocarem até os territórios, onde está em negrito aí, Batalha de Maratona, vocês vão marcar e escrever primeira derrota, tá? Escrevam aí primeira derrota, ok? Olha só, essa Batalha de Maratona, ela ficou conhecida exatamente porque houve uma invasão marítima, né? Os persas vieram com um contingente muito grande de navios para acabar com os gregos, fizeram inúmeras investidas, né, para que isso pudesse acontecer. Aí conta-se a história que estavam lá dois soldados gregos vigiando, tipo, as fronteiras, e aí começaram a ver a frota marítima dos persas adentrarem, né, chegar ao mar. E ficaram desesperados, e um deles falou assim, cara, a gente tem que avisar, tipo, Atenas, que é a cidade mais perto, né? Era mais perto. E aí, disse que ele correu, só que eram, assim, um território íngreme, né? Não era retinho, tinha subida, tinha descida, tinha buraco, enfim. E aí ele conseguiu chegar, esse soldado correu 42 quilômetros, ele conseguiu chegar até a cidade de Atenas, avisou ao rei que estava ocorrendo a invasão persa, e quando ele deu o recado, ele teve um ataque fulminante, um ataque cardíaco e morreu. E aí é conhecido como Batalha de Maratona, né? Porque ele fez 42 quilômetros. E faz referência às corridas que acontecem, as corridas de rua, por exemplo, a corrida de São Paulo, né? Meia Maratona de São Paulo tem 42 quilômetros. É uma referência a esse contexto aí. Resumo da ópera. Primeira investida, Dario I, nessa Batalha de Maratona aí, vai ser derramamento de sangue, assim, super desnecessário, mas que os gregos vão conseguir. A segunda batalha que eles falam, né, a Batalha de Termópilas, também vai haver um enfrentamento, e aí faz referência, por exemplo, aos 300 de Esparta, que vão ser guerreiros, que vão ser condicionados, levados pelo rei Leônidas, o rei espartano, né? Eles vão lutar bravamente para defender a Grécia e vão acabar sendo mortos, mas heroicamente, né? Nesse contexto, a batalha é vencida pelos persas. Só que ao final do conflito da guerra, que é a Segunda Guerra Médica, que aí tem o Xerxes, né, como grande líder,
são os gregos que se dão bem. Então, eles vão ser em menor número, mas eles vão ser muito valentes e vão defender isso com unhas e dentes. Beleza? Ok? Então, ok, olha só passa aí na página 150, nós temos um mapinha. E aí nós temos, por exemplo, que tá de verde, inimigos gregos, os persas, tá? O de roxo são estados neutros que não se envolveram na guerra, no conflito. O que tá de rosa é todo o Império Persa. Então eu tô falando de, olha só, o contingente, um número relacionado a essas pessoas nesses conflitos, tá bom? E a Macedônia aí é um império que era dominado pelos persas, que tá de laranja, se não me engano. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver as atividades, beleza?